Muito bem. E o sistema binário, né? Que a gente fala tanto aí, os zeros e uns. Então é o seguinte, pessoal. Se a gente vivesse... Vamos imaginar que a gente não tivesse 10 dedos, né? A gente tivesse só um dedo na mão e a gente pudesse representar o seguinte, né? Com a mão fechada é uma quantidade zero e o dedo que a gente tem é a quantidade 1. Como é que a gente contaria se a gente não tivesse 10 símbolos, né? A gente teria só 2 símbolos, né? Ou a gente tem nada, ou a gente tem 1. Do mesmo jeito que no decimal, né? Quando a gente tinha 10 símbolos, a gente falava que a base dele era 10, agora a gente só tem 2 símbolos possíveis. Ou a gente tem 0, ou a gente tem 1. Então a base é 2. Eu tenho 2 símbolos, a base é 2. Se eu tiver 10 símbolos, a base é 10. Por que isso é importante? Porque a base define o peso. Vocês lembram? 10 ao quadrado, 10 ao cubo, 10 à quarta, 10 a menos 1. É a base que define o peso. Se eu tenho só 2 símbolos, agora a minha base é 2, o peso vai ser na base 2. Então, se ele ocupa a posição 0, é 2 elevado a 0. Se ele ocupa a posição 1, é 2 elevado a 1. E assim por diante. Já eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Cada número, o 0 ou o 1, ele é chamado de dígito binário. Por que é binário? Porque ele só tem 2 valores, né? Binário é igual assim, quando fala que o time é bicampeão, né? Ele é campeão 2 vezes. Então, binário quer dizer que só tem 2 símbolos. Se eu tenho 2 dígitos, né? Então eu falo assim que é um dígito binário. Esse dígito binário, se eu traduzir para o inglês, vai ficar binary digit. E a abreviação disso é bit. Então, quando eu falo, fulano, sei lá, o sistema tem tantos bits, né, por segundo, ou a capacidade de tantos bits, quer dizer, o bit é o dígito binário, que pode ser 0 ou 1. Então, um bit é um dígito binário. Né, é um valor desses aqui. Pode ser 0 ou pode ser 1. Tá? Então, bit quer dizer isso. Às vezes a gente fala de bit e a gente não sabe a origem, né? Do mesmo jeito que na base 10, a gente pode representar qualquer número com os 10 algarismos, na base 2, a gente também pode representar qualquer número somente com 2 símbolos. O que eu preciso fazer? Eu preciso juntar esses símbolos. E aí, quando eu junto, o bit que fica mais à esquerda, ele é chamado de mais significativo, do mesmo jeito lá no decimal. O bit mais à direita é o menos significativo. Então, M aqui não é de mais, né? É de most, mas a gente pode lembrar que é de mais, né? E o menos é lowest, né? Então, o mais significativo é MSB, Most Significant Bit, e LSB, Lowest Significant Bit. Tá? E os pesos também variam conforme a posição. Então, vamos lá. Agora que a gente vai começar a brincar. Se a gente tiver o número 1, 1, e aí eu não estou falando 11. Vocês repararam que eu não estou falando 11? Eu estou falando 1, 1. Porque eu estou na base 2. O que é o número 1, 1 na base 2? Olha, este algarismo aqui está na posição 0. E este aqui está na posição 1. Como a minha base é 2, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o 1 desta posição vezes 2 elevado à posição que ele está. E 2 elevado à posição que ele está, que é 0, vale 1. Então, 2 elevado a 1, a 0, é 1. Então, é 1 vezes 1. E o outro 1 aqui, que ele está na posição 1, é 1 vezes 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2 mesmo. Então, se eu quiser converter este número 1, 1 na base 2 para decimal, ele vai ser 2 mais 1, que vai dar 3. Então, olha que interessante, pessoal. Se eu colocar esse índicezinho 2 aqui, indicando que isso aqui não é base 10, é base 2, esse número não é 11. Olha que legal. Esse número aqui, no nosso mundo, ele é 3. 3 na base 10. Muito bem. Então, do ponto de vista binário, né, se eu tiver esse número aqui, pessoal, ó, agora, presta atenção no jeito que eu falo. Eu não estou falando 1011,101.
Eu não estou falando assim. Eu estou falando assim, como é que é esse número aqui? É 1011,101. É assim que eu falo, tá? Por quê? Se este número é binário, a base dele é diferente. Então, eu estou pegando esse número todo aqui, ó, tá? O número é 1, 0, 1, 1, vírgula, 1, 0, 1. Na base 2. Quanto é que será que isso vale na nossa base? Depois a gente faz essa soma aqui, tá? Mas como é que esse número é representado? Vamos lá. Posição desse dígito é posição 0, desse dígito posição 1, desse dígito posição 2, desse dígito posição 3. Desse dígito a posição é menos 1, menos 2 e menos 3. Como é que eu formo esse número? Agora eu tenho que somar o algarismo vezes a base elevada à posição, fazer isso para todos as posições. Então, como é que vai ser? Como é que eu consigo formar esse número? Opa, deixa eu voltar aqui. Seria 1 vezes 2 elevado ao cubo, que dá 8, mais 0, né, eu vou anotar aqui, depois está ali em cima, mas só para a gente poder fazer aos poucos. Mais 0 vezes 2 elevado ao quadrado, que é 4. 0 vezes 4 dá 0. Tá? Toda vez que tiver 0, eu nem preciso colocar. Né? Mas eu vou colocar aqui pela primeira vez só para vocês verem. Mais 1 vezes 2 elevado a 1, que é 2. Mais 1 vezes 2 elevado a 0, que é 1. Então, 1 vezes 1 dá 1. Mais 1 vezes 2 elevado a menos 1. 2 elevado a menos 1 é meio. Então, aqui é 0,5. Vou colocar 0,5 aqui, ó, fica mais fácil. Mais 0 vezes 2 elevado a menos 2. 0 vezes qualquer coisa é 0, eu nem preciso saber quanto é 2 elevado a menos 2. Mais 1 vezes 2 elevado a menos 3. 2 elevado a menos 3 é 0,125. Se você não souber, é só pegar a calculadora para você poder fazer essa conta aqui, tá? Se eu quiser transformar esse número aqui, então, no número decimal, que é o número que eu conheço, vai ser quem? 8 mais 2 dá 10, mais 1 dá 11, mais meio, 11,5, mais 0,125, 11,625 na base 10. Então, o número binário 1011,101, base 10, desculpa, base 10 aqui. Ele, no nosso mundo, ele seria o 11,625, tá? Muito bem, já vou dar mais exemplos, tá? Para vocês verem. Mas uma coisa importante que eu queria que vocês já começassem a perceber e guardar de memória é o quanto que vale cada uma dessas posições. Né? Então, a posição 0 é 2 elevado a 0, que ela vale. Né? Aí eu tenho que multiplicar aqui se for 1 ou se for 0. Mas, para eu guardar essas posições, eu preciso guardar isso aqui. Ó. Já seria legal. 2 elevado ao cubo é 8, 2 ao quadrado é 4, 2 a 1 é 2, 2 elevado a 0 é 1, menos 1 é meio, 1 quarto, 1 oitavo. Já vai guardando essa potência. Do mesmo jeito que a gente sabe as potências de 10, né? 10 elevado ao quadrado, 100, 10 elevado ao cubo, 1000, a gente vai ter que saber as potências de 2, porque o número mais importante para a gente agora é o número 2. Tá? Muito bem. Então, aqui já tem para vocês, né? Isso aqui vai estar postado no material, vocês não precisam anotar, mas já tem as principais potências de 2 aqui para vocês irem guardando, né? Vão se acostumando, né? Se for possível, memorize essa tabela, porque isso aqui vai ser muito, muito útil, tá? Daqui uns dias, essa conversão aí de potência vai ser importante. Então, aqui a tabela tem as potências, né? 2 a 1, 2 a 2, 2 a 3, e aqui o resultado. 2 ao cubo é 8, 2 à quarta, 16, 2 à quinta, 32, 2 à sexta, 64, 2 à sétima, 128, 2 à oitava, 256. E para os negativos. Para ser muito honesto com vocês, os negativos aqui a gente não vai usar muito, tá? Então não precisa guardar, né? O negativo guarda até aqui é o 2 elevado a menos 3, tá bom.
Mas para o positivo, se você guardar pelo menos até o 2 elevado a 8, já ajuda bastante. Então aqui, ó, esse exemplo eu já fiz, mas é só para a gente poder reforçar. O número binário 1011,101, como é que é o equivalente decimal dele, né? Então, primeira coisa, eu tenho que ver onde que ele se encaixa nessa minha escala. Então, ó, posição 0 até a posição 2, não, 0, 1, 2, até a posição 3, desculpa, e aqui até a posição menos 3. Então, o 1011,101, ele se encaixa aqui, ó, de 2 à terceira até a 2 a menos 3. Então, como é que eu faço? Eu vou lá, eu pego o primeiro, né? Esse 1, ele está na posição 3. Então, 1 vezes 2 elevado à posição, mais esse 0 aqui agora. 0, deixa eu fazer aqui, né? 0 vezes 2 elevado à posição, que é a posição 2. Esse 1. 1 vezes 2 elevado à posição. Eu vou fazendo isso até chegar e finalizar o número. Toda vez que tiver 0, eu nem ligo, né? Porque vai dar 0 mesmo. Então, não preciso nem mexer com isso. Mas assim, eu estou colocando aqui pela primeira vez só para vocês poderem ver. Então, vai ficar 1 vezes 8, mais 0 vezes 4, mais 1 vezes 2, mais 1 vezes 1, mais 1 vezes meio, mais 0 vezes 1 quarto, mais 1 vezes 1 oitavo. Ó, 1, 0, 1, 1, vírgula, 1, 0, 1. Então, esses são os dígitos que estão no número original. E os outros são o peso, né, da posição que ele ocupa. Se eu fizer essa conta, eu vou ver que vai dar 11,625. Então, 1011,101 corresponde a 11,625 na base decimal. Então, só para reforçar.